Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Palavra de Vida, um canal feito para abençoar a sua vida, a vida da sua família. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante para a gente. Já passaram algumas pessoas no canal e se você quiser receber essas pessoas na sua igreja, também pode deixar o convite aí nos comentários que estaremos o comunicando aos mesmos. Hoje não é diferente, teremos mais uma mensagem. Quem vai estar aí hoje, Beto, com a gente aí? Rapaz, hoje nós temos um convidado especial hoje, um homem de Deus, pastor Gabriel, com a palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida, com o tema Minha Vida Mudou Após a Cruz. É um tema para você parar, refletir e botar a mão na consciência que a salvação não foi de graça, mas a salvação foi alcançada através do sacrifício de Jesus na cruz por tua vida. E hoje, a palavra de Deus para você. Então vamos para o vídeo. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gabriel, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Reconstruir, presidida pelo pastor Roberto Vieira, aqui em São Miguel. Eu quero já agradecer ao canal Palavra de Vida pela oportunidade de poder estar ministrando uma porção da Palavra de Deus, dividindo contigo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, que o Senhor possa te abençoar e que você possa entender aquilo a qual o Senhor tem proposto para que nós compartilhemos neste momento. Foi nos proposto um tema, Minha Vida Mudou Após a Cruz. E para falar desse tema eu escolhi um homem de Deus que até hoje ele nos é referência, o apóstolo Pedro. Vou falar um pouquinho do apóstolo Pedro, da história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro antes e o apóstolo Pedro depois da cruz. Um homem que teve altos e baixos, mesmo andando com Jesus. Um homem que foi um apóstolo diferenciado, um discípulo um pouco problemático, mas mesmo assim Jesus acreditou no ministério dele. E o nosso texto está no livro de Mateus, no capítulo 26, o verso 34, e também no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 14. Mateus capítulo 26, 34 vai dizer assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. É um momento que Pedro passou pré-crucificação. Jesus tinha sido apanhado, preso, e indagaram Pedro: você andava com ele, você fala como ele, você tem o mesmo jeito dele. E por 3 vezes Pedro vai negar. Por quê? Porque Pedro temeu o que os homens poderiam fazer com ele, já que seu mestre estava indo para a cruz. Imagina eu e você no lugar de Pedro. Jesus, que fez tantos milagres, foi para a cruz. O que será que fariam comigo? Imagino eu que esse foi o pensamento de Pedro. E naquele momento Pedro, por temer, ele acabou negando Jesus. E Pedro era um discípulo que ele estava com Jesus, vivia os milagres, porque toda vez que Jesus ia fazer algo, se destacava 3, Pedro, Tiago e João. E sempre Pedro estava ao lado de Jesus. Pedro andava com Jesus, Pedro comia com Jesus, mas Pedro ainda não estava vendo a plenitude do Evangelho. Pedro ainda não tinha se entregue verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. Pedro ainda não tinha conhecido a verdadeira vocação de estar com Cristo, de viver com Cristo, de fazer aquilo a qual Cristo tinha o designado. Tanto é que Jesus vai falar assim: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai se entristecer, porque até então Pedro não tinha entendido o que Jesus queria com ele. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai passar pela cruz, e Pedro vai passar junto. Porque Pedro vai viver um momento de dificuldade quando Jesus vai para a cruz, porque Pedro vai perder o alicerce. Pedro vai perder o homem a qual andava com ele, o homem ao qual aconselhava, o homem ao qual cuidava dele. E Pedro ainda não tinha entendido qual era a sua verdadeira vocação. Então estamos falando desse Pedro, um Pedro que viveu muitas dificuldades ao lado de Jesus e não conseguiu compreender bem a passagem de Jesus, a morte de Jesus. Mas no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 14, nós vamos conhecer outro Pedro. Um Pedro que vai deixar entrar nele o Evangelho de Cristo. O Pedro que vai deixar nele a plenitude do Espírito Santo entrar nele. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 14: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e sonharão sonhos vossos velhos. Pedro aqui, ele está levantado, cheio do Espírito, porque ele passou pelo capítulo 2, quando o Espírito Santo ele vai descer no ato do Pentecoste e vai encher a casa. E Pedro, por estar ali, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai passar pela ressurreição de Cristo, ele vai passar pela cruz e vai ser um outro Pedro. Vai deixar de ser o Pedro discípulo, o Pedro que era cuidado, o Pedro que era problemático, o Pedro que afundou sobre as águas, o Pedro que cortou a orelha do soldado, e vai ser o Pedro apóstolo, o Pedro pastor, o Pedro que vai tomar o cunho, que vai tomar a rédea da igreja, o Pedro que vai se levantar e vai começar a ministrar, vai começar a trazer uma advertência para a igreja. E Pedro vai começar nesse texto: eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, atentai às minhas palavras. Você vai ver aí um Pedro ousado, um Pedro cheio de ousadia, um Pedro cheio de poder do Espírito Santo. O outro Pedro, não o Pedro de Mateus capítulo 26, o Pedro cabisbaixo, o Pedro que estava preocupado porque Jesus ia morrer, não. Você vai ver um Pedro que vai ter o conhecimento bíblico, vai ter o conhecimento de fé, o Pedro que vai se levantar com autoridade, né, e vai tomar a postura de pastor. O Pedro ao qual Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. Você vai ver o Pedro apacentador. E é assim na minha e na sua vida. Às vezes nós estamos andando com Cristo, nós estamos caminhando com Jesus, mas não conhecemos quem é Jesus. Às vezes nós estamos caminhando com o Espírito Santo, mas nós não temos a plenitude, nós não estamos vivendo o Evangelho pleno. Nós estamos vivendo o Evangelho vazio, nós estamos vivendo a ida e a vinda para os cultos e não conhecemos quem é Cristo. O que Jesus quer da gente é a conversão, que o Espírito Santo ele seja introduzido em nós e que nós conhecemos e tornemos a conhecer quem é Jesus, como vai dizer o profeta Joel, que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito, diz o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor queria de Pedro: a conversão, a mudança de vida, o avivamento. O avivamento ele é algo que acontece de dentro para fora, o avivamento ele é algo que vai te transformar, e a cruz de Cristo é isso. A transformação. O que Cristo quer da gente, o que Cristo quer de mim e de você, é que nós passemos pela cruz, mas passemos com novidade de vida. Exemplo: quando Jesus foi crucificado, tinha 2 bandidos, um à direita e um à esquerda. Um zombava: se tu és o Cristo, salva-te a ti e salva a nós também. E o outro falou assim: nem você estando na mesma condenação que ele consegue crer. E o bandido vai falar para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus vai responder para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Isso é passar pela cruz. Isso é deixar a cruz passar em você. Porque não é só necessário eu passar pela cruz. O necessário é deixar que a cruz passe por mim. O necessário é deixar que Cristo seja entronizado em mim. Porque Cristo, quando morre, não é um mero ato comum. Cristo, quando morre, não é apenas o ato de morrer. Cristo, quando se entrega à morte, ele se entrega à morte para que eu viva, para que você viva. A cruz de Cristo, ela tem que nos alcançar. Nós temos que permitir que Cristo nos alcance, para sermos pessoas diferentes, para sermos pessoas melhores. Pedro vai entender isso. Pedro vai entender isso. E quando Pedro entende isso, Pedro ele vai ver a diferença nele próprio. E quando Pedro vê a diferença nele próprio, ele entende que o Espírito Santo está entronizado nele. Que nesse pouco tempo você possa ter entendido que a cruz não é só um mero ato, que a cruz é algo novo na minha e na sua vida, que passar pela cruz com Jesus é transformação. E nesse momento eu quero levantar um pequeno clamor pela tua vida, eu quero orar por você, eu quero que a cruz de Cristo ela esteja realmente em você, que você venha entender que o que o Senhor tem na tua vida é algo especial, é algo diferente, que quando você passar realmente pela cruz, a cruz ela vai mudar a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir neste momento, Senhor, que esta pessoa, Senhor, venha realmente, Senhor, deixar a cruz, Senhor, ser entronizada nela, que ela passe pela cruz, que haja novidade de vida.
que haja diferença e que Tu, ó Senhor, possa mudar, Senhor, a estrutura, Senhor, desta vida, Senhor, deste coração, e que a cruz de Cristo ela possa verdadeiramente ser entronizada e que possa haver novidade de vida, que como Pedro mudou após a cruz, nós possamos também mudar, Senhor, e que a Tua cruz, ó Cristo, ela possa entrar nos nossos corações e fazer diferença. Assim eu peço e creio, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Carlinhos, toda semana o canal Palavra de Vida traz um tema muito interessante, né? É o momento de você chamar a família realmente para ouvir Deus falar. Eu queria neste momento agradecer ao nosso amigo, irmão em Cristo, o pastor Gabriel. Que Deus possa abençoar a sua família, a tua igreja grandemente, meu irmão. Obrigado, pastor Gabriel, pela essa palavra abençoada, por ter aceito o nosso convite prontamente. A você também, que faz parte dessa família que se chama Palavra de Vida. Que você possa ter gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com a sua vizinhança e nos ajude a crescer a cada dia mais e alcançar vidas, que é o nosso intuito. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, se Deus quiser.